O tema de hoje, ele diz respeito ao crime de motim e ao crime de revolta. São dois comportamentos típicos previstos no Código Penal Militar. Eu vou analisar, claro, tentando discorrer sobre o tema da forma mais abstrata possível. Eu estou usando o momento que nós vivemos e principalmente os nossos concidadãos, os nossos amigos do Espírito Santo, eu estou usando esse momento para trabalhar com vocês um assunto importante. Fica mais fácil você guardar temas talvez muito teórico ou que não é do seu dia a dia, fica mais fácil guardar todos os detalhes quando você parte de um caso prático. Então não entendam, como alguns já escreveram, que se trata de um oportunismo da minha parte. Chega até a ser um pouco ofensivo, se não muito ofensivo. Não estou aqui tentando trabalhar com vocês algo oportunista no sentido negativo. Não, eu estou trabalhando com vocês uma questão importante que às vezes você lê e sem a convivência prática, sem o caso prático, fica difícil, seja entender, seja aguardar, tá bom? Então nós vamos trabalhar esse tema considerando o momento que vive o nosso estado do Espírito Santo, tá ok? Para isso, eu vou pedir para vocês diminuírem as mensagens para não travar. Isso, já estão pedindo para pararem as mensagens. É importante parar as mensagens para não travar, tá ok? Se vocês pararem as mensagens, eu tenho certeza que o vídeo vai travar menos. De qualquer modo, esse vídeo depois vai para o meu canal do YouTube, tá bom? Joia? Então parem as mensagens. Pode deixar que eu peço para a galera parar as mensagens, porque se todo mundo pedir para a galera parar a mensagem, eu vou ter aqui mais de 300, 400 mensagens que também ajudam a travar. Vamos diminuir um pouquinho, vamos diminuindo, joia. Vamos lá. Pessoal, o crime de motim e o crime de revolta estão previstos no artigo 149, está aqui na minha frente, do Código Penal Militar. Eu até sugiro que você assista este vídeo com o artigo aberto, o CPM no artigo 149 aberto, fica mais fácil para a gente compreender. O artigo 149 traz os dois delitos, o motim e a revolta. O motim no artigo 149 caput e a revolta no artigo 149 parágrafo único. Alguns detalhes. Primeiro, o crime de motim e o crime de revolta, eles inauguram o título 2 do Código Penal Militar. Repito, o crime de motim, o crime de revolta inaugura o título 2 do Código Penal Militar. O título 2, que tem como bem jurídico a autoridade e a disciplina. São os crimes contra a autoridade e a disciplina. Isso é importante porque nesse título, nesses crimes contra a autoridade e a disciplina, os tribunais superiores não têm admitido o princípio da insignificância. Vejam, você vai encontrar, vez ou outra, um julgado do STF admitindo o princípio da insignificância, até mesmo nos crimes militares. Agora, é mais comum, em se tratando dos crimes contra a autoridade ou disciplina, os tribunais não admitirem a insignificância. Compreenderam? Joia? Segundo detalhe. Bom, vejam que o crime de motim consiste basicamente em reunirem-se militares ou assemelhados, eu já vou falar desses assemelhados, reunirem-se militares ou assemelhados, 1. Agindo contra a ordem recebida de superior ou negando cumprir ordem de superior. 2. Recusando obediência superior. 3. Assentindo em recusa conjunta de obediência ou de resistência ou de violência contra superior.
4. Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo, aeronave, hangar, aeródromo, aeronave, navio ou viatura militar, e ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar ou prática de violência e desobediência à ordem superior ou em detrimento ou da disciplina militar. O 149 caput, trabalho motim, e a pena é de 4 a 8 anos. Pena essa aumentada de 1/3 se o crime é praticado pelos cabeças. Vejam, aumento de 1/3 para os cabeças. Nós já vamos falar quem são esses cabeças. E o parágrafo único, ele diz que a pena deixa de ser de 4 a 8 e passa de ser de 8 a 20 se os agentes estavam armados. Então, desde logo, conseguimos estabelecer uma diferença entre motim e revolta. Nos dois casos, eu tenho um ato de disciplina, um ato contra a autoridade, mas no motim, os agentes não estão armados. E na revolta sim. Tem até um macete muito conhecido em concursos, cursos preparatórios. Revolta combina sim com revólver. Então guarda o seguinte, motim é a insubordinação. Revolta, a insubordinação armada. Tá ok? Joia? Agora vejamos. Qual é o bem jurídico tutelado, seja no motim, seja na revolta? Tutelam a autoridade e a disciplina militares. Tutelam a autoridade e a disciplina militares. Sujeito ativo é um crime militar próprio. Nós estamos diante de um crime militar próprio. Rogério, você fala que o crime é militar próprio, mas eu estou olhando aqui o 149, ele diz que pratica este crime os militares ou assemelhados. Como assim? Assemelhados aos militares? Pessoal, importante isso. Já tivemos com a Constituição de 34, a figura dos assemelhados. Essa figura não existe mais. Servidores civis que estejam trabalhando, seja nas Forças Armadas, seja nos agrupamentos das polícias militares e bombeiros, são regidos pela Lei 812. Logo, estão regidos por estatutos diversos do militar. Não existe mais a figura dos assemelhados. O 149 é um crime praticado por militar, apenas por militar. Estamos diante de um crime próprio. Estamos diante de um crime próprio. Joia? Tranquilo? Vamos dar sequência aqui, ó. Vamos dar sequência. Condutas punidas. Você já percebeu que o núcleo principal, seja do motim, seja da revolta, está exatamente no verbo reunirem-se os militares. E eles se reúnem para, e aí o para você vai encontrar nos incisos 1, 2, 3 e 4. Eles se reúnem agindo contra a ordem recebida de superior ou negando cumprir essa ordem. 2. Eles se reúnem recusando obediência superior. 3. Assentindo em recusa conjunta de obediência. 4. Ocupando quartel, fortaleza, etc. Então, não basta a reunião. Para haver o crime de motim ou de revolta, é imprescindível a reunião, agindo contra a ordem recebida. É imprescindível a reunião, recusando obediência superior. É imprescindível a reunião, assentindo em recusa conjunta de obediência. É imprescindível a reunião, ocupando o quartel, fortaleza ou arsenal. Você não pode acreditar que os incisos 1 a 4 espelham o antigo dolo específico, elementos subjetivos do tipo. Não. Os incisos 1 a 4 descrevem os comportamentos que devem ocorrer para que o crime do 149 seja consumado.
Rodrigo não. Rogério, Rodrigo é meu irmão gêmeo que deve estar assistindo, né? Nós já vamos falar até do caso, um palpite aqui, uma sugestão, uma opinião sobre o que está acontecendo no Espírito Santo. Coincide inclusive com a observação do Rodolfo. Rodolfo faz uma observação importante. O crime, ele existe a partir do momento em que reúnem-se militares. Policiais militares, bombeiros militares ou membros das Forças Armadas. Então exige a reunião. Rogério, de quantas pessoas? Quantas pessoas? Eu não tenho dúvida que ao exigir reunião eu estou diante de um crime plurissubjetivo. Crime plurissubjetivo de concurso necessário ou obrigatório. É um crime plurissubjetivo de condutas paralelas, umas auxiliando as outras. Então eu não tenho dúvida de que o crime é plurissubjetivo, eu preciso de concurso de agentes, necessariamente concurso de agentes. Mas quantos militares eu preciso para configurar o artigo 149? A doutrina diz que o legislador, em momento algum, debruçou sobre essa matéria. Logo, a conclusão que chegam é que bastam 2 militares se reunirem praticando os comportamentos dos incisos 1, 2, 3 e 4 para caracterizar o delito. Repito, o tipo fala em reunirem-se militares. Quantos militares? A lei não diz. A doutrina chega à conclusão de que bastam 2 militares, o crime já está caracterizado. Compreenderam? Joia! Prestem atenção na explicação do tipo penal. Estou vendo pessoas discutindo aqui nas redes sociais. Calma, a finalidade aqui é outra. Vamos bater um papo primeiro sobre o tipo. Vamos lá? Vamos prestar atenção? Então, prosseguindo. Pessoal, eu comentei no comecinho que a diferença do motim e da revolta é que o motim não existe armas entre os militares que se reúnem. Já na revolta, nada mais é do que um motim armado. Falei isso ou não falei? Então prestem atenção. É imprescindível ou prescindível? É dispensável ou indispensável o efetivo uso da arma para caracterizar revolta? O que vocês acham? É imprescindível o efetivo uso da arma durante essa reunião, praticando os comportamentos dos incisos 1 a 4? Ou basta os policiais militares, por exemplo, estarem armados, mesmo que não usarem as armas? Compreenderam? Basta a reunião envolver militares armados para que eu tenha revolta, pena de 8 a 20 anos? Ou não basta os policiais militares estarem armados? Eles têm que efetivamente fazer uso das armas para configurar a revolta, pena de 8 a 20 anos. Prevalece que basta os militares estarem armados para a pena ser de 8 a 20 anos. Basta os militares estarem armados para a pena ser de 8 a 20 anos. Não precisa fazer efetivo uso da arma. Rogério, no crime de motim existe um aumento da pena de 1/3 para os cabeças. No crime de revolta também existe um aumento de 1/3 da pena para os cabeças. Quando eu estou falando de um aumento de 1/3, estou falando aqui no caso da revolta, para uma pena que pode chegar a 11 anos pena mínima e quase 30 anos pena máxima. Rogério, quem são os cabeças? O artigo 53, parágrafo 4º do Código Penal Militar anuncia o seguinte: consideram-se cabeças do crime aqueles que dirigem, provocam, instigam ou incitam a ação criminosa.
O artigo 53, parágrafo 4º do Código Penal Militar, anuncia que consideram-se cabeças merecendo o aumento de 1/3 da pena, no caso do artigo 149, aqueles que, repito, dirigem, provocam, instigam ou incitam a ação. Essa história do cabeça já caiu no concurso para a Defensoria Pública da União, viu? Essa história dos cabeças já caiu em concurso para a Defensoria Pública da União. Rogério, quem julga o crime do artigo 149? Se for praticado por militares dos estados, policiais militares ou corpo de bombeiros militares, é a Justiça Militar Estadual. E nos estados não existe justiça especializada. É a magistratura estadual e o MP estadual que fazem às vezes. O Ministério Público Estadual faz às vezes do MP militar nos estados. Já na União, tem justiça especializada. Eu tenho a Justiça Militar da União e o MP Militar da União como instituições especializadas. Não é o MPF que exerce as funções de MP militar, não é a Justiça Federal que exerce a função de juiz militar da União. Nos estados, repito, é o MP, por exemplo, é o MP estadual que faz às vezes do MP militar. Compreenderam? Isso justifica porque que muitos MPs estão colocando no seu edital o CPM e o CPPM. Isso justifica porque que nos concursos do MP dos estados começam a cobrar CPM e CPPM. Entenderam? Sobre o que está acontecendo no Espírito Santo, se me permitem uma opinião final, eu não vou aqui, obviamente, nem defender nem criticar, primeiro porque eu não moro no Espírito Santo, e eu acho que quem mora no Espírito Santo consegue falar com muito mais propriedade do que qualquer pessoa que está assistindo no conforto e segurança da sua casa. Mas eu não posso me furtar de dar a minha opinião. Até porque se eu não o fizesse, eu estaria me omitindo diante de vários comentários que eu já li. Então vejam, preste atenção, estou sujeito a críticas, aceito as críticas, não tem problema algum. Aliás, se eu não aceitasse críticas, eu não estaria colocando minha cara à tapa no Face e no Periscope. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, talvez não fosse a melhor forma de os policiais reivindicarem os seus justos direitos, à custa da insegurança de todo o estado, com mais de 100 de mortes. Tá ok? Talvez não fosse a maneira que nós gostaríamos de ver os policiais reivindicando os seus direitos. Por outro lado, é complicado a gente falar sem se colocar no lugar dos policiais militares e das suas famílias. Porque nós estamos falando de uma categoria cuja importância ninguém tem dúvida, e isso está evidente, mas que jamais é ouvida. Jamais é ouvida. Os policiais militares nos vários estados estão abandonados no que diz respeito aos seus direitos e garantias. Eu, quando vi aquelas chacinas dentro dos presídios, claro que eu me revoltei como todos vocês se revoltaram. É claro que o Estado tem que ser responsabilizado por aquelas mortes ocorridas dentro dos presídios. Eu não sou daquele que fala, morreu mais um bandido e pronto. Não, o Estado chamou para si o monopólio do direito de punir e ressocializar. Então jamais o Estado poderia ter permitido aquela chacina que nós vimos nos meios de comunicação. Jamais. Então, quando falam que o Estado tem que indenizar as famílias dos presidiários mortos, eu concordo, é um absurdo o que aconteceu. Mas, apesar de eu concordar com esse Estado sendo punido por conta das mortes dos presidiários, eu não vejo as pessoas comprando as brigas dos policiais como compraram as brigas dos presidiários. Entenderam? Então, quando você vê presidiário sendo assassinado, coisa desumana, degradante, revolta a todos e o Estado tem que ser condenado,
Quando você pensa nos policiais sendo assassinados trabalhando numa maneira totalmente desumana, eu não vejo as pessoas comprando a briga do mesmo modo. O que eu estou querendo dizer para vocês, em resumo, é o seguinte: com a mesma ênfase que se defendem os direitos humanos daqueles que foram vítimas de chacina, e é imprescindível que haja esses direitos humanos berrando a favor das famílias dos presidiários, tem que também berrar a favor da segurança pública, das polícias militares, das guardas municipais. Então, eu só não concordo com essa diferença de tratamento. Não estou aqui dizendo que bandido bom é bandido morto. Não, não. Bandido bom é o bandido ressocializado, e o Estado chamou para si esse monopólio que o faça. Agora, o policial militar, ele precisa do mesmo apoio. Do mesmo apoio. Se é cruel, desumano e degradante o que aconteceu dentro das penitenciárias, também é cruel, desumano e degradante o que está acontecendo com aqueles que usam a farda. Compreenderam? Então eu não quero tirar daqui para dar lá. Eu apenas quero dar a mesma atenção à segurança pública que se dá ou que se deu àqueles que foram vítimas da chacina. Tá ok? Eu coloco minha opinião, estou sujeito a críticas, claro que estou, agora obviamente que eu gostaria de críticas construtivas e não xingamentos, como eu estou vendo aqui, um xingando o outro, que não ajuda em nada, muito pelo contrário, às vezes até desanima quem está aqui perdendo uma tarde, um sábado, batendo um papo com vocês. Tá bom? Um ótimo fim de semana, amanhã é domingo, tem grupo de estudos à noite. Entrem nos posts e comentem, sugiram qual tema vocês gostariam que eu analisasse amanhã no nosso grupo de estudos sobre processo penal. Sobre processo penal. Amanhã à noite eu quero trabalhar com vocês processo penal. O que vocês gostariam que eu abordasse? Tá bom? Abraço, galera, e até amanhã. Tchau, tchau.